Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos. Todos bem? Vamos partilhar mais uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, né? De estarmos juntos cultuando a Ele. E hoje nós vamos trabalhar o tema oração, o caminho para a adoração. E para isso nós vamos usar o texto que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vou usar a versão NVI hoje, tá? Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zuftar, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor.
Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Amém? Irmãos, todos nós, sejam homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros, crentes ou descrentes, passamos por situações complicadas na vida, sim ou não? Situações que, às vezes, nos acompanham desde o nascimento, às vezes nos vêm de repente e tira a nossa paz, nos tira da situação confortável que a gente estava. Situações que nos tiram o sono e a paz e faz de nós, muitas vezes, até motivo de escárnio e zombaria por parte daqueles que não têm o coração sensível e cheio de compaixão pelo seu próximo. Passamos por coisas que jamais imaginaríamos que aconteceria. Passamos por lutas que jamais pensaríamos que bateria à nossa porta. E tem coisas que, humanamente falando, são impossíveis de ser resolvidas. Já tentamos de várias formas, já batemos em várias portas e nada aconteceu, não é verdade? Vivemos coisas que nos fogem do controle. E diante disso eu digo a vocês que as lutas da vida são pontes que nos conduzem à adoração. Vamos repetir? As lutas da vida são pontes que nos conduzem à adoração. Amém? Vocês creem nisso? Quem ainda não crê vai passar no fogo mesmo, né, irmão? Até aprender. Mas vamos lá, o texto começa no versículo 1 e 2, nos mostrando o grande dilema da vida de Ana. Já começa nos retratando uma situação complicada que ela vivia, uma situação, naquela época, humanamente impossível, e se trouxesse para os dias de hoje, levando em conta que a palavra de Deus disse que o Senhor a deixara estéril, então nem mesmo a medicina avançada que temos hoje seria capaz de reverter, se não fosse a mão do Senhor. Versículo 1 e 2. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Irmãos, o capítulo começa nos mostrando a família de Eucana, um homem que era casado com duas mulheres, que naquele contexto, naquela época, era algo que acontecia com frequência. E o texto nos diz que ele tinha duas mulheres. A primeira, o texto nos dá o nome de Penina, e ela tinha filhos e filhas, e a sua outra mulher se chamava Ana, e essa era estéril. Irmãos, nos nossos dias, ser estéril é algo doloroso. Um casal que deseja ter filhos e não consegue, passa por lutas, passa por sofrimentos, angústias, ansiedades, e bate em várias portas procurando socorro e procurando ajuda para tentar resolver com a medicina de hoje a sua situação. Mas naquela época, irmãos, no contexto do Antigo Testamento, era pior ainda. No tempo de Ana, uma mulher ser estéril era considerada uma maldição da parte de Deus. Era considerado como algo ruim, algo que Deus pesou a mão sobre a vida daquela pessoa. As pessoas ao redor não olhavam para aquela mulher que não tinha filhos, como é nos nossos dias. Muitos de nós conhecem pessoas que não têm filhos, e a gente não olha com o mesmo olhar condenatório que o judeu olhava naquela época, que aquele povo olhava naquela época. Olha em Salmo 127, versículo 3 ao 5, que a palavra do Senhor diz. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Irmãos, nos nossos dias é bem diferente desse contexto aí, né? Nós vemos que aí o filho era visto como uma recompensa da parte do Senhor. Não existia INSS naquela época. Então quem sustentava o pai quando ficava velho eram os filhos trabalhando no campo para ele. E cuidava dele. Quem tinha muitos filhos era considerado muito abençoado.
quando tinha contextos de guerra, quem tinha muitos filhos estava com a casa mais protegida. Era diferente dos dias de hoje. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nós vemos que foi uma ordenança do Senhor, né? Crescer, multiplicar e encher a terra. Nos nossos dias, quando nós falamos em ter filhos, as pessoas não têm a reação boa como era naquele tempo. Falamos de ter filhos e muitas vezes o mundo chega para nós e fala, não, filho, para quê? Ou, um tá bom demais, não precisa mais que um. Isso as pessoas do mundo dizem, mas isso dentro da igreja a gente ouve muitas vezes. Cristãos, irmãos, que deviam estar crescendo a sua família para a glória de Deus, para aumentar o reino, como os muçulmanos fazem, inclusive paga as mulheres para elas ter filhos, para crescer a religião deles, cristãos dizendo que não, que a gente não tem que ter filhos. E isso é algo muito triste, porque as pessoas, essas mesmas pessoas que dizem que o filho gasta muito, que o filho dá despesa, que o filho dá trabalho, se tornam pais de pet. E aí olha para o cachorrinho e chama o cachorrinho, ou qualquer outro animalzinho que seja, de filho. E aí tem dó de gastar com o menino, mas gasta R$500 num saco de ração para um cachorro. E leva o cachorro no veterinário, hoje em dia tem plano de saúde para cachorrinho, para bichinho e tudo mais. E é contra ter filhos. Mas Ana, irmãos, nesse contexto que ela vivia, ela tinha um sonho muito grande de ter filhos. E muitos de nós, na nossa geração, deveríamos ter esse mesmo sonho. Desfrutar da delícia que é ter um filho à beirada da mesa, ter um filho te chamando de papai, de mamãe. Veja só o que era a tristeza e a amargura de Ana. Hoje as pessoas veem como um livramento. Não quero ter, não vou ter. E isso é algo muito triste. Reflita no sofrimento que Ana passava naquela época, sendo casada e não tendo filhos. E o pior, o seu marido tendo outra mulher que já tinha enchido ele de filhos. Imagina o tanto que Penina pegava no pé de Ana, o tanto que Penina atormentava Ana por não ter filhos. E Ana se amargurava com aquilo dia após dia, ano após ano, e isso se tornou motivo de oração de Ana. E o versículo 3 vai nos dizer, e deixa claro para nós, que a família de Ana era uma família conhecedora de Deus. Era uma família que praticava o judaísmo, a religião deles naquela época. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. 2 coisas que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, a fidelidade de Eucana. A Bíblia deixa claro que ele era um homem temente ao Senhor juntamente com sua família e que todos os anos ele ia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, para buscar o Senhor juntamente com a sua família. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos homens. Vocês viram que ele levava a família dele ao Senhor? Ele subia com toda a comitiva, tendo que viajar para ir cultuar o Senhor. É papel do homem levar a sua família ao Senhor. É papel do homem ser sacerdote do lar e conduzir a sua família à adoração ao Senhor, ao culto a Deus. É papel do homem pegar os seus filhos e sua mulher e trazer para a igreja, e levar aos pés do Senhor e apresentar o caminho, vivendo no caminho. E um segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, que os sacerdotes daquela época eram corruptos. Olhamos para a igreja nos dias de hoje, temos a tendência de desanimar, né, irmãos? As coisas cada vez pior, pessoas fazendo coisas absurdas, corrompendo a palavra de Deus, usando da palavra para se enriquecer, para usufruir de benefícios, para conseguir coisas, enganando pessoas que vão atrás de seus próprios pastores segundo os seus corações. Mas na época deles não era diferente, não. Olha só a corrupção desses 2 sacerdotes. Eles se apropriavam da melhor parte dos sacrifícios para eles mesmos, eles mantinham relações sexuais com as servas do santuário, e isso próximo ao altar. Pense como que o povo se sentia vendo isso acontecer às claras e com grande abuso de poder que esses homens tinham. E ainda assim, irmãos, as pessoas subiam todos os anos para adorar ao Senhor. Ainda assim, as pessoas subiam todos os anos para sacrificar ao Senhor. Não é porque eles olhavam em volta e viam os homens corrompidos ali, que eles
desanimavam de sua caminhada com o Senhor. E nos nossos dias nós temos que seguir esse exemplo. Como eu ouvi de um senhorzinho cabeça branca, uma certa vez, ele me disse assim: não olha para o homem não, se você olhar para o homem, você não caminha, olha para Deus. Confesso que quando ele me falou, no contexto, no momento, não fez muito sentido na minha cabeça não, mas hoje eu entendo completamente o que esse homem estava me dizendo. Dentro da igreja, irmãos, que é formada por pecadores, a gente vai ver alguma coisa errada aqui e ali. Se a gente olhar para o homem, a gente não caminha. A gente precisa focar o nosso olhar no Senhor. A gente precisa focar no que é crucial. A palavra de Deus está sendo pregada? Jesus Cristo é o centro da palavra que está sendo anunciada? O caminho da salvação está sendo exposto? Então se apegue nisso. Porque falhas, pecados, o seu irmão vai cometer com você, como você vai cometer com o seu irmão também. Todos nós, embora livres do domínio do pecado, ainda sofremos influência dele. Por isso temos que lutar contra ele diariamente. Toda igreja vai ter falhas, mas Deus sempre separa os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E eu creio que a Logos está entre esses 7.000 aí. Amém, irmãos? Então, diante disso, nós devemos continuar buscando ao Senhor, mesmo que o mundo ao redor faça coisas erradas. Nós não podemos desanimar. Mas podemos ainda tratar um outro ponto interessante que o texto traz para nós. Lembra que eu falei que no contexto não ter filhos era uma vergonha? Era humilhação? Era desprezo? Nós vemos no versículo 4 e 5 que apesar de não ter filhos, Ana era muito amada por seu marido. Olha só, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Irmãos, se olharmos para o costume da época, com certeza Penina seria mais amada do que Ana. Ela tinha filhos e filhas, ela já tinha enchido a casa de Eli de filhos, mas mesmo assim ele amava mais a Ana. Olha que interessante isso. E aí o texto mostra isso através de algo que talvez para nós não faça muito sentido, a gente não compreenda muito bem, mas o texto fala que ele dava porções dobradas a ela. E quando a Bíblia fala de dar uma porção dobrada, ela está dizendo de dar uma bênção especial, abundante e transbordante de Deus para aquela pessoa. Nós vemos que o filho primogênito, nesse contexto, ele recebia porção dobrada por direito dele. Nós vemos que Elias, quando foi levado aos céus, Eliseu pediu para ele o quê? Uma porção dobrada do seu espírito, do Espírito Santo que está em você. E nós vemos aqui Eucana dando uma porção dobrada para Ana. É como se ele estivesse dizendo para ela: apesar da situação, eu te amo, e eu te amo muito, com amor profundo, e eu estou com você, apesar da sua situação. E aí, para nós refletirmos essa noite, irmãos, se dar uma porção dobrada significa uma demonstração de afeto e de amor, o que vocês acham de, a partir de hoje, você e eu, oferecermos uma porção dobrada do nosso tempo ao Senhor? Aquele que orava 10, que passe a orar 20. Aquele que orava 1, que passe a orar 2. Porque quanto mais tempo passamos com o Senhor, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais tempo nos dedicamos ao Senhor, mais falamos com Ele que o amamos. Então que possamos, assim como Eucana, que estimava Ana, dava uma porção dobrada para ela, também darmos uma porção dobrada ao nosso Senhor. Mas não só a Ele, a nossa família também. Doar mais tempo, doar mais carinho, doar mais amor, doar mais compaixão. Às vezes a gente tem mais compaixão de quem está fora do que de quem está dentro de casa com nós. Às vezes a gente tem mais paciência com quem está fora do que com quem está dentro. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Mas nós vemos que no versículo 6 e 7, esse gesto de afeto de Eucana causava sentimentos em Penina. As provocações que ela fazia com Ana. Versículos 6 e 7. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la.
Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Irmãos, embora muito amada pelo marido, a Ana tinha uma rival que tirava a paz dela, que tirava o sossego dela, que estava ali sempre para lembrar ela da dificuldade que ela tinha na vida. Sempre estava ali para lembrar ela que as coisas não fluíam sempre do jeito que ela queria. Talvez por ciúmes, porque Elcana amava a Ana e fazia questão de demonstrar isso. Talvez por inveja, pela situação que Ana se encontrava, de ser amada pelo marido mesmo não dando filhos. Ou, irmãos, simplesmente porque talvez Penina, como muitas pessoas à nossa volta, tem o prazer de tirar a paz dos outros. Tem gente que tem. Tem gente que não pode ver a situação tranquila e calma, que vem cutucar para tirar a paz. Vem trazer uma situação para complicar a sua cabeça, o seu coração, a sua mente. Tem gente que tem prazer nisso. Tem gente, irmãos, que são verdadeiras ferramentas na mão de Satanás para tirar o sossego. E tem prazer em ver o outro passando pela aflição. Mas nosso Deus é soberano, amém? Então, em sua soberania, Ele permite que certas situações aconteçam, justamente para nos impulsionar a orar e nos aproximar mais dEle. Essa pessoa difícil que está na sua vida e vive te amolando, sabe? Não dá sossego, quando tudo está bem, ela vem tirar sua paz. Não olha para essa pessoa como uma pedra de tropeço, não. Olha para essa pessoa como um instrumento que Deus está usando para te santificar, para te fazer mais parecido com Jesus, como uma ferramenta de Deus para te levar ao crescimento. E eu te garanto que a carga vai ficar até mais leve para carregar. Por experiência própria, viu? Essa é com propriedade de causa. A carga fica mais leve. Não olha para essa pessoa como uma pessoa que dá vontade de apertar o pescoço. Mas ora por ela. Aproveita desse momento para abençoar a vida daquela pessoa com oração, porque assim você vai vencer essa batalha e vai mudar a sua perspectiva em relação a Deus, em relação a você mesmo, em relação à própria pessoa e principalmente em relação à situação que você esteja vivendo. Se volte para Deus em oração e veja que você tem um grande companheiro no seu dia mau, um grande amigo no dia da angústia, um castelo forte em que você pode se refugiar, e o nome dele é Jesus. Quando as coisas estão bem demais, irmão, a gente tende a dar uma relaxada. Então, às vezes, Deus coloca uma pedrinha no sapato da gente para fazer a gente se curvar, orar e se lembrar que a gente precisa de chegar mais perto dele. Penina na vida de Ana foi essa pedrinha que Deus usou para chegar ela mais perto dele ainda, para nos ensinar que às vezes o problema vem para nos impulsionar a uma entrega total ao Senhor. E nós vamos ver como que Ana foi se entregando ao Senhor gradativamente, e o ponto que ela fez uma oração profunda. Mas também nós vamos aprender nesse texto que mesmo sendo tementes a Deus, podemos ser insensíveis com o próximo, e mesmo com pessoas que amamos. É o que Elcana faz no versículo 8. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, Elcana se parece com nós. Elcana se parece com muitos de nós, se não com todos nós em algum momento da vida, que vemos a necessidade do próximo, vemos o sofrimento do próximo, sabemos das afrontas. Olha só, Elcana sabia das afrontas que Ana passava por parte de Penina, e em vez de ser sal e luz na vida dela, ele foi trevas e nevoeiro. Não bastava o que ela já estava sofrendo pela rival dela, o marido ainda vem com insensibilidade à dor dela e pergunta: por que você está chorando? Por que você está sofrendo? E com o ego inflado ele ainda fala: eu não sou melhor. Olha só, ela pediu um filho para Deus.
Ele vira para ela e fala: eu não sou melhor do que 10 filhos? Não, você não é melhor do que 10 filhos, porque eu quero um filho, eu não quero um marido. O marido eu já tenho. Eu quero o que eu ainda não tenho. Ana chorava por um filho, não por um marido. Ela já tinha um marido que a amava. Ela já tinha um marido que cuidava dela. Mas ela queria um filho, para alegrar-se. Mas note que a insensibilidade dele foi tão grande, que eu acredito que isso foi como uma punhalada nas costas de Ana. Um homem que demonstrava tanto amor por ela, não se compadecer do que ela estava sentindo ali, da dor que ela tinha por não ter um filho. Quem aqui já passou por isso sabe, irmãos, quando a gente espera consolo, abraço e fortaleza de alguém, e vem uma punhalada dessa, o tanto que dói. Dói mais do que quando é de uma pessoa lá de fora. E foi isso que Eucana fez com ela. Irmãos, nós temos que ter compaixão com o nosso próximo, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É muito triste quando pessoas que deviam nos apoiar e ajudar nas nossas lutas, pessoas que deviam ser mananciais de água viva para nós, são disparos de guerra em nossa vida. São terríveis. Nos coloca mais para baixo do que a gente estava. Peça ao Senhor nessa noite que Ele te ajude a olhar para o seu próximo com um olhar de amor e compaixão, a não desprezar a dor do seu próximo. Se ponha na condição de edificador de vidas e não de destruidor de sonhos, como Eucana fez nesse momento. Amém? Mas o texto continua nos trazendo um outro ensino importante, irmãos. O dia mau vem para todo mundo, não vem? A dificuldade vem para todo mundo, não vem? Onde que você tem procurado amparo no dia da sua amargura? Onde que você tem procurado consolo no dia mau? Versículo 9 e 10, Ana vai nos ensinar onde que a gente tem que procurar. Olha só, a atitude de Ana. Versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que quando Ana se sentiu amargurada, e a Bíblia faz questão de frisar que ela chorou muito, ela não foi procurar consolo em pessoas, também não foi procurar consolo em livros de autoajuda, ela também não foi procurar, ou em pergaminhos, né, como era na época, também não foi atrás de vãs filosofias, nem de médiuns que consultam os mortos, como Saul fez, para trazer paz para ele. Ela também não foi procurar viajar, tirar umas férias ou se ocupar com alguma diversão para distrair a sua mente, que é o que o mundo faz hoje, né? Não, você está sobrecarregado demais, dá uma viajada que melhora. Dependendo do estado que você está, piora, né? Porque ainda vai ter uma dívida para pagar quando voltar da viagem. Não, assiste um videozinho, a Netflix, distrai, vai procurar diversão. Que você vai esquecer disso e você vai passar a amargura, mas depois ela continua lá. Ou muitos têm buscado refrigério nas drogas, na bebida, e depois está lá a ressaca, sem dinheiro, e o problema maior do que estava antes. Irmãos, nós como servos de Cristo, não devemos nos embriagar com vinho, nem se esbanjar em festas e orgias, como muitos fazem em nossos dias. Tem muito crente morrendo pelo caminho porque tem procurado solução para os seus problemas no lugar errado, da forma errada. Olha para o mundo e o que o mundo está fazendo. Não, estou precisando de dinheiro, eu vou jogar um tigrinho ali que o negócio dá dinheiro e vai perdendo ainda o pouco que tem. Não, eu estou precisando de dinheiro, eu vou vender umas fotinhas ali na internet que esse negócio está em alta e está dando muito dinheiro. Não, eu vou me envolver ali porque vender droga é um dinheiro rápido, é tranquilo, não dá muito trabalho, não tem que fazer muito esforço. E vai seguindo o conselho do mundo e se afundando em coisas erradas. Tem muito crente naufragando porque está firmando o coração em coisas temporais e passageiras, em ilusões colocadas por Satanás. Mas Ana sabia bem quem ela cria. Ana sabia bem quem era o Deus que ela servia. Ela se amargurou, sim, ela chorou,
Muito? Sim, mas na sequência ela orou. Ana fez o modelo perfeito do que a gente tem que fazer, irmãos. A gente pode sofrer, sentir, chorar, porque às vezes está pesado demais, mas a gente nunca pode se esquecer de orar. É através da oração que você e eu vamos receber respostas, é através da oração que vamos alcançar o consolo, o conforto, o descanso, o refúgio. A oração é o combustível que vai nos impulsionar a continuar a caminhada. A oração é o graveto que vai acender a chama do seu coração e não te fazer desanimar de caminhar com o Senhor. A oração, vamos dizer assim, é o whey protein que vai te dar força para você continuar a caminhada da vida. Então, irmãos, quando as coisas estiverem difíceis, ore. Mas quando as coisas estiverem boas, também ore. Nunca se esqueça que Deus nos deixou a oração como um canal de conexão direto com Ele. Foi o que Ana fez, e Deus respondeu ela. E aí nós vemos que, como eu disse, ela foi se entregando gradualmente. Ela começou triste pelas afrontas de Penina, depois ela ficou amargurada, chorou bastante, orou, e agora nós vemos ela entregando-se totalmente ao Senhor. Ana sonhava com o quê? Um filho, não é? Olha a entrega total de Ana ao Senhor, versículo 11. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Podemos aprender muito com essa mulher, irmãos. Ana tinha um sonho de ter um filho. Chorou, buscou e esperou muitos anos por isso, para Deus conceder o que ela tinha pedido. E o que mais me chama a atenção é que ela pediu um menino e não fez um pedido egoísta. Ela queria ter o filho, queria sentir a alegria de ser mãe. Mas vocês notaram que ela entregou o filho totalmente a Deus? Ele serviria a ele todos os dias na casa do Senhor. E isso me fez pensar muito sobre os meus sonhos, os meus desejos e aquilo que eu tenho almejado. E eu gostaria de levar vocês a pensar um pouco também essa noite. Como que tem sido os teus sonhos diante de Deus? Você tem pedido coisas para gastar no seu bel prazer, para satisfazer o seu ego, a sua mente, o seu coração, para completar a sua vida e ser usado apenas com você? Tem sonhado com coisas, ou pessoas, ou o que quer que seja o seu sonho, de forma alinhada com Deus? Ou tem sonhado, como no livro de Tiago fala, só para gastar em seus prazeres e suas satisfações? Os seus desejos, mais importante, irmãos, ela pediu um menino e ofereceu o menino para o crescimento do reino de Deus. Os seus desejos, os seus sonhos, visam o crescimento do reino do Senhor? E eu estou falando de um filho, eu estou falando de uma coisa material, um carro que você está pedindo, uma casa que você esteja pedindo, um emprego que você está pedindo. Isso vai promover crescimento no reino do Senhor? Estão ligados apenas às coisas terrenas? Ou você almeja coisas que alegram a Deus e que vai fluir ali no reino dele para alcançar outras vidas? Se você percebeu que seu coração está almejando sonhos e desejos egoístas, eu te convido a pedir a Deus que alinhe isso em sua vida e que seus sonhos e projetos estejam alinhados ao plano eterno de Deus. Ana entregou tudo o que ela mais queria a Deus. E você e eu, estamos dispostos a entregar o que a gente mais quer a Deus? Isso que você tem tanto orado e pedido, você está disposto a colocar isso a total serviço de Deus? Pense nisso. Precisamos nos entregar numa totalidade. Porque uma verdadeira entrega, irmãos, às vezes ela vai ser seguida de uma afronta. Mas a gente não pode desanimar, não. Ana tinha um foco, tinha um propósito e ela continuou firme. Mesmo com Eli afrontando ela, olha, versículo 12 ao 14. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca,
Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Irmãos, Eli chamou a atenção de Ana, alegando que ela estava bêbada. E a mulher cheia do Espírito Santo estava buscando ao Senhor. E não sabia Eli que o que ela estava pedindo ali seria um dos maiores profetas de Israel, seria o sucessor dele no sacerdócio, seria um homem que amaria o Senhor e guardaria os seus mandamentos, se tornando um homem de Deus profundamente respeitado em Israel. Eli julga Ana injustamente, mas se faz de cego mediante os escândalos que seus filhos cometiam. Se a gente continuar a leitura, a gente vê que ele chama a atenção deles, repreende, mas não toma nenhuma postura. E Deus não se agradou disso. É muito fácil, né, irmãos, olhar para o outro e apontar o dedinho, sem olhar para o nosso próprio terreno, o que está acontecendo, né? Ele afrontou Ana com o que ele falou. E muitas vezes, quando decidimos buscar mais ao Senhor e nos derramar mais diante dele, presta atenção nisso, somos chamados de fanáticos, somos chamados de lunáticos, somos chamados de exagerados, porque estamos buscando o Senhor mais. Não precisa disso tudo aí, não. Para quê? Deus entende. E querem que a gente trate Deus como eles, como os não crentes tratam. Mas às vezes a afronta vem de quem já conhece o Senhor também, como foi o caso de Ana. Tem vezes que dentro da igreja, irmãos, vai acontecer alguma coisa, dentro da sua casa vai acontecer alguma coisa, para tentar te desanimar de um propósito que você está com Deus. Não desanima, continua perseverando, porque em meio às afrontas e às lutas, Deus se move quando o povo ora. Amém? Nós vemos que Ana era uma pessoa cheia do Espírito Santo, e aqui a atitude de Ana chega a constranger. Ela responde com mansidão, mesmo quando afrontada. E é isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai fazer. Vem o Senhor novamente nos ensinando através da vida de Ana. Versículo 15 e 16. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Irmãos, a forma que Ana respondeu a Eli me impressiona, porque ela poderia ter respondido ele de uma forma mais brusca, mais bruta, mas ela, cheia do Espírito de Deus e ainda em espírito de oração, responde ele de forma serena, com reverência e respeito. Expõe a ele que estava orando e que não estava bêbada. Ela dá um testemunho perfeito de como devemos reagir quando as pessoas falam mal de nós, quando as pessoas vêm a nós com a língua afiada e venenosa. Quem que conhece gente assim, gente? Tem muito, não tem? Tem gente que vem só para desafiar, tem gente que vem só para afrontar, verdadeiras ferramentas de Satanás. Mas Ana demonstrou mansidão e domínio próprio. O que ela nos ensina é que não é brigando que se ganha uma batalha. Ela nos ensina que mais forte não é o que fala mais alto, mas o que tem coragem para se dobrar e ajoelhar e falar com mansidão e buscar ao Senhor com intensidade. Irmãos, eu imagino o constrangimento que ele ficou quando Ana respondeu ele desse jeito. Ele pensando que ela estava bêbada e ela estava orando. E isso alerta para nós duas coisas que nós podemos aprender com Eli e com Ana. Com Eli, que nós precisamos tomar cuidado para não julgar as pessoas de forma errada. E com Ana, a não reagir de forma bruta, sem domínio próprio, sem necessidade. Fácil não é, não. Tem momento que é difícil. Mas Deus nos deu as ferramentas necessárias. E uma delas está dentro de mim e de você, se chama Espírito Santo. Amém? E nós vemos no versículo 17 que o nosso bom testemunho faz com que aqueles que nos julgaram mal reconheçam o seu erro e nos abençoe. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Irmãos, aquele que outrora julgava Ana, que ela estava bêbada, agora está abençoando ela.
que você vá em paz e que Deus te conceda o que você pediu. Certamente, se Ana tivesse reagido de forma bruta com ele, ela teria sido rechaçada, se tratando do contexto da época, ela sofreria outras sanções e talvez o próprio Deus não se agradaria da atitude dela e teria retardado a bênção mais um pouco. Mas vemos que quando damos um bom testemunho, coisas boas não alcançam. E não alcança só a gente, mas as pessoas à volta. Eli certamente também foi tocado pelo bom testemunho de Ana. E por isso ele abençoa nesse momento. E aí nós vemos do versículo 18 ao 20, a bondade de Deus sendo derramada sobre aquela que nele esperava. É o nascimento de Samuel. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Irmãos, depois de tanto chorar e orar e clamar a Deus, depois de tanto receber afrontas de sua rival ali, a Penina, Ana agora recebe a benevolência de Deus. Vocês viram como que a oração muda a situação? Pouco tempo atrás a gente vê a Ana amargurada, chorando muito e derramada diante de Deus. Ela ora e ela levanta, ela come, que ela não comia quando estava sendo afrontada, e fala aqui, olha, comeu, no versículo 18, e seu rosto já não estava mais abatido. Irmãos, a oração é um combustível para nos mover. A oração tem poder de transformar a nossa situação e de trazer as respostas que precisamos. Ana, agora, vive a alegria de ser mãe, a dádiva de gerar um filho para o Senhor, como ela havia pedido. Deus se lembrou dela e ela gerou um filho que serviria e adoraria o Senhor todos os dias da vida dele. Um filho que não viveria ao lado de sua mãe, debaixo das suas asas. Filhinho da mamãe, vem cá. Ana tinha todos os motivos para querer que Samuel ficasse pertinho dela. Eu esperei por isso a minha vida inteira. Agora que eu vou ter um filho, eu vou ficar com ele um pouco de tempo e vou entregar a ele de novo. Olha como que Ana entendeu que tudo é por Deus, para Deus e com Deus. Olha como que Ana entendeu que tudo que Deus confiou a ela tem que ser devolvido a Deus em forma de adoração. Ela entregou o seu filho ao Senhor. Então aqui eu digo a vocês, irmãos, os que já têm e os que ainda terão filhos, consagre seus filhos ao Senhor, ensine eles o caminho do Senhor, incentive eles a servir o Senhor e entregar a sua vida, se preciso for. Porque o cristão é chamado a morrer por Cristo. Mas para morrer por Cristo, primeiro ele tem que viver. Você nunca vai morrer por Cristo se primeiro você não estiver disposto a viver por Ele. Ana ensinou seu filho a viver por Cristo, como ela vivia. E Samuel morreu servindo a Cristo. E esse é o meu desejo para cada um de nós aqui esta noite e para os irmãos que nos assistem de casa também. Que possamos servir o Senhor todos os dias da nossa vida e que possamos morrer servindo ao Senhor. Seja pela idade avançada ou seja pela espada da perseguição que nos alcançou. Mas que não venhamos a negar ao nosso Senhor e que venhamos a amar Ele. Mas eu aprendo mais uma coisa com Ana nesse texto, irmãos. Versículo 21 ao 23. Valorize o tempo e cumpra as suas promessas ao Senhor. Versículo 21 ao 23. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei, e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Irmãos, Ana pediu, Ana orou, Ana chorou, e Ana recebeu Samuel, não recebeu?
Agora chega a hora de cumprir a promessa feita. Deus não pede que a gente faça votos a Ele, irmãos. Nenhum contexto da Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, em nenhum versículo Deus está falando, faça votos a mim. Mas Deus fala assim, se você fez votos a mim, cumpra os votos feitos a mim. Ele não pede para fazer, mas se você fez, você tem que cumprir. Ana fez o voto que entregaria Samuel para servir ao Senhor integralmente por toda a vida dele, não foi? Agora é a hora de cumprir. Mas Ana, em sua sabedoria, Ana, em seu cuidado de mãe, ela curte o momento que ela teria com Samuel. Ela sabia o pouco tempo que ela teria com ele, até desmamá-lo. Então ela faz questão, e acredito eu que naquele tempo, e a gente vê depois, né, que ano após ano ela levava túnicas para Samuel lá, então ela cuidava de seu filho com amor, mesmo sabendo que ele não permaneceria ali com ela. E aqui eu chamo sua atenção para uma coisa, irmãos, para algumas coisas, na verdade. Tem bênçãos que Deus vai derramar em nossa vida, e nós vamos nos alegrar com ela, vamos nos exultar, ficar muito agradecidos, desfrutaremos delas por muito tempo, mas tem algumas outras que será por um curto espaço de tempo. Tem bênçãos que vêm na sua vida que é para você. Tem bênção que vem na sua vida que é para abençoar a vida de outras pessoas. Mas em tudo nós devemos ser gratos a Deus e desfrutar das bênçãos dele com intensidade, sobriedade, amor e carinho, por aquela bênção que ele derramou sobre nossa vida. E aproveitando a oportunidade, em se tratando de um filho com uma mãe, eu gostaria de convidar cada um aqui a valorizar mais as pessoas à sua volta. Ana sabia o tempo que Samuel ia viver com ela, até desmamá-lo. Depois disso ele viveria com Eli e ela só visitaria ele. E você e eu, sabemos o tempo que temos com cada uma das pessoas que amamos? Com cada uma das pessoas da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, dos nossos amigos, aquelas pessoas que nos querem bem? Você sabe quanto tempo você tem com cada um deles? Nenhum de nós sabe. Então valorize essas pessoas, como Ana valorizou Samuel e cuidou dele com amor e com carinho. A sua família é o bem mais precioso que Deus te deu. Os seus amigos foram acrescentados como presentes de Deus para cuidar de você e para te levar ao crescimento também. E o seu trabalho foi o que Deus proveu para te dar recursos para cuidar da sua casa. Então ame seu chefe, ame seus amigos de trabalho, cuide deles e agradeça a Deus, ore por eles todos os dias. E aproveite o tempo que vocês têm. A gente nunca sabe quando é o último dia, né? E mais uma coisa que temos que aprender com a Ana e não podemos deixar passar despercebido, que é muito comum nos nossos dias, as pessoas não valorizam as palavras, prometem as coisas e não cumprem. Ana prometeu algo sério, eu vou entregar o menino para viver todos os dias, e ela entregou. Então que possamos cumprir a Deus as promessas que fazemos, mas que também possamos honrar com as pessoas à nossa volta aquilo que prometemos a elas. Se não vamos conseguir cumprir, que não venhamos nem a prometer, para não envergonhar o nome do Senhor como cristãos. E para finalizarmos, versículo 24 ao 28, nós vemos que a adoração teve origem na oração, né? E olha como que termina. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Irmãos, o texto começa com Ana chorando, afligida por Penina e orando a Deus.
O texto termina com Ana agradecendo ao Senhor, sacrificando a Deus e o adorando, com sacrifícios que eram da lei mosaica, mas ela adorou a Deus com um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, chamado Samuel. Mas não foi apenas Samuel que foi oferecido como um sacrifício vivo, porque Ana também se entregou como um sacrifício vivo, abdicando de seu maior sonho, para que esse sonho glorifique o nome do Senhor. Irmãos, esse trecho tem muito a nos ensinar. Veja que em meio à luta de Ana e à perversidade dos sacerdotes, a decadência moral que estava tendo, a decadência espiritual que estava tendo, Deus usa do sofrimento de Ana e faz florescer esperança não só na vida dela, mas como no povo de Israel também. Samuel foi extremamente relevante para o povo. Samuel foi um profeta que denunciou o pecado, foi um profeta que conduziu o povo à adoração, foi um profeta que fez o povo se voltar para Deus, foi um profeta que afrontou aqueles inimigos de Deus, que confrontou o povo quando se distanciava de Deus. Samuel foi um homem que amou a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Ana orou e Deus a colocou naquela luta ali, impulsionou ela a clamar por um homem que seria o consolador dela em sua angústia, mas que seria também o edificador de Israel enquanto povo de Deus. Esse foi o resultado, irmãos, de uma oração que acabou em uma adoração. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite. Cada um dos problemas que estamos vivendo, cada uma das lutas que estamos passando, são como engrenagens que nos impulsionam a continuar a caminhar e a orar, para que quando a resposta vier, seja fruto de esperança para nós e para as pessoas à nossa volta. Sejamos levados a confiar no Senhor de todo o nosso coração, de nossa alma e de nosso entendimento, e a descansar nele. Descansar é uma palavra que parece fácil, né? Mas quando você coloca nele no final aí, complica o negócio todo, né? Porque a gente tem a tendência de entregar para Deus e pegar de volta, entregar para Deus e pegar de volta, entregar para Deus e pegar de volta. E descansar é colocar na mão do Senhor e entender que o soberano, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que tem poder para te responder, está no controle de tudo. Que Ele nos ajude a descansar nele, irmãos. E lembre-se sempre que as lutas não vêm para te matar, mas para fortalecer as musculaturas da tua alma, te fazer exalar o bom perfume de Cristo e te tornar cada vez mais parecido com Ele. Amém? De toda essa pregação, irmãos, o que o Jairo quer que vocês gravem no coração? Vamos sintetizar. Primeiro, quero que vocês passem a olhar para as lutas como oportunidades de crescimento e não como coisas de tormento. Segundo, aprender a levar suas angústias a Deus em oração, pois Ele pode tudo. Terceiro, confiar que a oração é o melhor remédio para qualquer situação. Quarto ponto, se mantendo firme na oração, mesmo diante das afrontas e das lutas pesadas. Quinto ponto, cumprir os seus votos a Deus incondicionalmente. Deus não pede para fazer votos, mas se fez, tem que cumprir. E por último, irmãos, entendendo que as bênçãos de Deus, que Deus coloca em sua vida, é para que outras pessoas também sejam abençoadas através delas, assim como o povo de Israel foi pelo profeta Samuel. Amém? Que o Senhor nos conduza à oração, para que a nossa vida seja uma perfeita adoração. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos e te louvamos pela tua santa e gloriosa palavra, palavra mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de transpassar-nos e abrir os olhos do mais vil pecador, para que ele veja o caminho de lama que ele está percorrendo, Senhor. A sua palavra também é capaz de trazer vida onde existe morte, é capaz de trazer esperança onde só existe angústia e dor.
A sua palavra é capaz, Deus, de transformar um deserto em um lindo campo florido, Deus. E eu peço ao Senhor nesta noite que venha de encontro à necessidade de cada uma das pessoas que se encontram aqui presentes, que representam suas famílias, de cada uma dessas pessoas que nos assiste de casa, Deus, e que estão passando por momentos difíceis. Que o Senhor venha de encontro às necessidades delas, sejam espirituais, físicas ou emocionais, Senhor. Traga a resposta que o seu povo precisa, Deus. Que possamos confiar no Senhor e descansar no Senhor. Que o Senhor possa manifestar a tua boa mão sobre as nossas vidas e trazer aquilo que precisamos, Deus. Mas, se isso for nos distanciar do Senhor nesse momento, Pai, pode retardar um pouco mais a bênção, porque queremos ser modelados à imagem de seu Filho Jesus Cristo e queremos te amar de todo o coração, alma e entendimento, Deus. Promova o crescimento espiritual em nós. Promova através das lutas, através das aflições e nos impulsione a orar, Senhor. O seu povo tem que ser um povo que ora. O seu povo tem que ser um povo que te busca de verdade, Senhor. E não só no dia da angústia, Deus. Impulsiona-nos a orar também quando tudo estiver bem, quando recebermos as respostas que precisamos. Impulsiona-nos, Deus, a confiar em Ti, mesmo que parece que a resposta não vem. Mesmo que pessoas ao redor nos afrontem, mesmo que pessoas venham para tirar a paz, nos impulsiona a continuar confiando no Senhor, pois o Senhor é o Deus de nossas vidas, é o Senhor de nossas casas, Deus. Ajuda-nos, Deus, a restaurar o altar de oração em nossas casas, em nossos corações, e a buscar ao Senhor mais intensamente, mais fervorosamente. Ajuda-nos a chorar pelos nossos pecados e a arrepender-nos verdadeiramente deles, Senhor. Que a gente não chore só pelas coisas materiais que ainda não temos e desejamos, mas que a gente chore principalmente pelos nossos pecados, pela convicção, Senhor, que o Senhor vai nos dar a partir de hoje, de cada área da nossa vida que precisa ser ajustada, Senhor. Que não sejamos insensatos como Ofni e Finéias, que não sejamos, Deus, negligentes como Eli foi, mas que sejamos como Ana, Senhor, que em meio à situação complicada se voltou inteiramente para o Senhor. Houve uma entrega total e sem reservas, Deus. Esse é o nosso desejo esta noite, que cada um de nós possa ser totalmente entregue em suas mãos, Deus, sem reservas, e que o Senhor possa fazer com a nossa vida o que o Senhor bem entender, contanto que glorifique o seu santo e glorioso nome. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.